Oi! Hoje nós vamos falar sobre um arquétipo que é muito controverso, várias pessoas não gostam, outras pessoas adoram, que é o arquétipo do anjo, ou da anja, ou da arcangelina Abundia. Muitas vezes a gente pede, faz exercícios de cocriação, de manifestação e as coisas simplesmente parece que não estão chegando. Isso dá uma frustração, eu sei porque já aconteceu comigo inúmeras vezes. Mas eu preciso falar uma coisa pra vocês. As coisas estão chegando. Estão sim. Sabe quando você pede alguma coisa lá no Mercado Livre? Sei lá. Não sei nem se eu podia falar essa palavra aqui. E aí o entregador vem trazer aquilo que você pediu, só que você não tá em casa para receber. E de novo, você nunca recebe. Você fez o pedido, você pagou o preço, só que você não recebeu. Mas isso não significa que o universo não te entregou. Entende o que eu quero dizer? Você tem que estar disponível para receber. Não adianta só pedir e não adianta só pagar o preço, você precisa também estar disponível para receber. Então, o arquétipo do anjo Abundia, ele fala sobre o recebimento. Ele traz essas informações sobre prosperidade, a gente vai conversar sobre isso já, mas ele fala principalmente sobre você estar aberta para receber tudo isso que você tem pedido, manifestado, cocriado. Bom, primeiro, para quem não sabe o que é arquétipo, tudo no universo tem uma informação. O universo é feito de informação. Qualquer coisa tem informação. Se você pegar essa imagem aqui de Afrodite, quando você olha para ela, o seu inconsciente vai decodificar, vai ler a imagem e vai receber as informações que tem nessa imagem. E essas informações que contém em qualquer imagem, qualquer símbolo do universo, elas são legíveis para o seu inconsciente, independente de você compreender isso na mente racional. Vou continuar dando o exemplo de Afrodite. Mesmo que você tenha estudado sobre Grécia Antiga na escola e aprendeu várias coisas sobre Afrodite, essas coisas não necessariamente sejam as informações que existem no arquétipo da Afrodite. As informações que a gente aprende não são necessariamente as informações desse arquétipo. Só que, mesmo você aprendendo errado, o seu inconsciente vai ler o certo. Ele vai captar as informações corretas, as verdadeiras informações sobre aquele arquétipo. O nosso inconsciente, ele fala por símbolos. Então, eu estou falando especificamente de símbolos, imagens. Toda imagem que você vê tem uma informação, tem uma mensagem. E o seu inconsciente, ele é fluente nesse idioma, no idioma dos símbolos. Um exemplo que eu gosto de dar, até dou esse exemplo no curso do Reiki, a cruz. Para muitas pessoas a cruz, ela é um símbolo de sacrifício, ela é um símbolo de culpa, ela é um símbolo de morte, ela é um símbolo de dor, ela é um símbolo de salvação. Mas a cruz, ela é um arquétipo, então ela tem um significado primordial. O significado primordial dela é a união de todos os elementos e no centro o éter. É isso. Então, mesmo que para você, para sua mente racional, você aprendeu que ela é um símbolo de culpa, por exemplo, né, de remissão de culpa, o seu inconsciente ele vai captar a unificação de todos os elementos. Então, o seu inconsciente sabe ler arquétipos, beleza? Entendemos o que é arquétipo. O que acontece? Como que a gente usa arquétipos ao nosso favor? Se o nosso inconsciente vai captar as informações dos arquétipos, das imagens, então quando a gente fica tendo contato com aquela imagem, o nosso inconsciente vai conversando, ele vai captando aquela informação primordial e com isso ele vai se reprogramando apenas através da imagem. E quando a gente faz uma ativação hipnótica, uma ativação subliminal, aí isso vai a outros níveis, aí realmente, mais ainda o inconsciente vai conversar com aquelas informações, unindo a imagem e as falas, palavras-chave. Então a gente consegue ativar informações no nosso inconsciente quando a gente usa arquétipos, quando a gente usa símbolos. O anjo ou a anja Abundia, ela é sempre retratada com uma atmosfera bem dourada, sempre tons de esmeralda e de dourado. Ela é um anjo muito lindo, assim, mas daquele estereótipo de anjos mesmo que a gente tem. E ela carrega uma cornucópia. Cornucópia é como se fosse um cesto com formato de chifre, né? Ela carrega essa cornucópia sempre virada para baixo, tipo derramando ouro, sementes, frutos, diamantes, cristais, coisas valiosas. Além dessa mão que segura a cornucópia, a Abundia ela tem a outra mão aberta, dessa forma, assim.
E a mensagem que esse arquétipo traz é de que a prosperidade, o dinheiro não é para você reter para você, sabe? Tipo tio Patinhas, tipo avareza. Não é para você ficar acumulando dinheiro, acumulando riqueza. A prosperidade é justamente o movimento dessa riqueza. É você aumentar a tua qualidade de vida, é você ajudar as pessoas ao redor, é você dar fins positivos para toda a fortuna que chegar até você. Isso começa de uma moedinha, tá? Até. Não quer dizer que a gente tem que sair gastando dinheiro, gente, não é isso que eu quero dizer. Mas tem uma grande diferença na gente guardar dinheiro porque a gente tem medo que falte ou porque a gente é avarento, como eu falei, quer ver aquele número crescer e guarda. Sabe aquelas pessoas que escondia dinheiro dentro do colchão e a pessoa desencarnava e o dinheiro ficava lá, não usava pra nada? Tem uma diferença entre fazer isso e entre guardar dinheiro com um propósito. Tipo, ó, estou guardando dinheiro porque eu quero comprar um carro, porque eu quero construir algo pra mim, porque eu quero ajudar uma pessoa. Então, a intenção, ela conta muito ali. A prosperidade, ela é fluida. O arquétipo do anjo abundia nos ensina que a prosperidade, ela é fluida, ela tem que movimentar. O dinheiro tem que circular, as riquezas, elas têm que circular. Mas é óbvio que se você tem um projeto a longo prazo, é uma forma de circular esse dinheiro, você conseguir guardar esse dinheiro, certo? Com um propósito. Essa mão aberta de abundia, ela fala da capacidade de receber, que foi o que a gente falou bem no início desse vídeo. O abundia, ele trabalha a nossa capacidade de receber o fluxo do dinheiro, da prosperidade e de fazer esse fluxo continuar fluindo, continuar no fluxo. Tem pessoas que trabalham, que dão o seu melhor, mas que não conseguem viver a prosperidade. Tem gente que ganha muito bem, que tem, sei lá, uma boa renda mensal, um bom salário, o que for. Claro que existem inúmeros parâmetros, mas para o seu parâmetro, seja qual for, tem gente que ganha muito bem para o seu parâmetro e mesmo assim não vive prosperidade. Enquanto tem pessoas que não têm uma renda tão grande, mas conseguem viver a prosperidade. Eu me lembro que eu já observei isso, sabe? Eu já tive um pensamento maldoso, gente, eu não sabia que era um pensamento maldoso, hoje eu sei. Mas eu já tive momentos que eu falava assim, caramba, meu, essa pessoa quase não trabalha e tá sempre viajando, tá sempre fazendo as coisas. Eu já tive esse julgamento, eu confesso aqui pra vocês, não acho bonito, mas isso já passou pela minha cabeça alguma vez. E talvez já tenha passado pela sua também. Ou tipo assim, nossa, essa pessoa eu acho que tem uma renda menor que a minha, mas como ela consegue fazer tanta coisa e meu dinheiro não rende? Simplesmente porque essa pessoa, sabendo ou não disso, ela tá vivendo a prosperidade. A prosperidade é o movimento do dinheiro, enquanto você talvez esteja vivendo a riqueza, mas sem prosperidade. O arquétipo do anjo abundia, ele mostra pra gente que já existe prosperidade na nossa vida se a gente quiser. Se a gente quiser ver isso, se a gente tiver olhos para ver isso. Ele faz com que o pouco que a gente tem ou muito que a gente tem, não importa, já seja suficiente para movimentar e com isso atrair mais dinheiro. Então entenda uma coisa, o arquétipo do anjo abundia, se você for ativar esse arquétipo, você vai perceber maior fluxo financeiro. Não significa que talvez o teu dinheiro comece a crescer muito em número ou que você comece a receber promoções no trabalho, coisas desse tipo. Pode acontecer, claro, né? Porque com o tempo, como eu disse, ele vai expandir isso. Mas inicialmente, os primeiros momentos, as primeiras semanas da ativação desse arquétipo vão trabalhar o fluxo do que você já tem. Vão abrir os teus olhos para enxergar prosperidade no que você já tem. E, gente, isso é maravilhoso, porque a partir disso você começa a ficar com uma mentalidade de prosperidade no que você já tem hoje. E é claro que vai criando mais prosperidade. Como eu falei, é um movimento atômico, sabe? Vai crescendo e expandindo. Então, esse arquétipo ele é muito polêmico algumas vezes, porque tem pessoas que falam para não usar, porque você vai ficar gastando, você vai começar a gastar muito dinheiro, desperdiçar. Não é a intenção, claro que, né, a gente sempre tem que cuidar com as sombras, porque algumas coisas podem extrapolar uns limites, mas a intenção desse arquétipo é literalmente você perceber a prosperidade e perder o medo de ficar sem, perder o medo da falta. É você ser fiel no pouco para Deus te prosperar muito mais. E você vai ser fiel no pouco se com o
pouco ou o que você tem hoje, você já ajudar uma pessoa, você já conseguir matar a vontade de comer uma coisa que você estava com vontade. Então, esse é o movimento que vai acontecer inicialmente quando você começar a trazer esse arquétipo para sua vida. E quando chegar o momento que esse arquétipo começar a expandir os teus ganhos também, aprenda a receber, que foi o que a gente começou esse vídeo conversando. Não adianta nada a gente falar que quer e dar o nosso melhor e pagar o preço se você não tiver com as mãos abertas para receber. Você recebe elogios? Quando alguém faz um elogio, quando alguém fala assim, nossa, que roupa linda, você fala assim, ah, paguei baratinho ali no Brás. Você tenta, diminuir aquilo que alguém deu valor pra você. Ou quando alguém fala assim pra você, ai, deixa eu carregar tua sacola que tá pesada, você deixa. Ou você fala, não precisa de jeito nenhum. Ou quando uma amiga te chama pra comer, e você fala, eu não vai dar, não tô podendo sair hoje. Ela fala, eu pago pra você, você aceita? Você fala, que legal, obrigada. Ou quando alguém tenta te dar um presente, você fala, não precisa, pelo amor de Deus. Gente, aprenda a receber. Se você é esse tipo de pessoa que se incomoda em receber, desde elogio ao que for, você não vai receber as bênçãos. Pensa, se o universo está colocando uma coisinha desse tamanho na sua mão e você fala, não cabe na minha mão, como que ele vai colocar uma coisa imensa na sua mão se não está cabendo? Se nem o pequeno não está cabendo? Ativando esse arquétipo, esteja preparado, preparada para receber as bênçãos que vão chegar. Eu vou colocar a imagem do arquétipo do Anjo Abundia aqui na tela, e o que você vai fazer? Você vai tirar print. E depois que você tira print dessa imagem, você vai recortar bonitinho e vai colocar de papel de parede no seu celular. Ou no fundo de uma conversa que você usa, ou na tela de bloqueio. E aí você não vai ficar olhando para ele sem parar assim, não. Cada vez que você desbloquear o celular, você vai ver ali rapidamente, com a sua visão periférica. Isso faz com que a imagem vá diretamente para o seu inconsciente. Use esse arquétipo, né? Deixa ele aí num ponto que você consiga ver por pelo menos 21 dias e vai me contando aqui nos comentários como que vai sendo a experiência, tá bom? Se esse vídeo te ajudar de alguma forma, compartilha com quem você acha que pode ser beneficiado também. Nós nos vemos em breve. Beijo!